Eu vou tentar captar um instante já, que de tão fugitivo não é mais, porque tornou-se um novo instante. Cada coisa tem um instante em que ela é. Eu quero apossar-me do da coisa. Eu tenho um pouco de medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é desconhecido. Luz da noite cobre meu sonho desperto. Esta é uma obra de ficção, mas qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real não terá sido mera coincidência. O fato do mundo hoje parecer uma descrição distópica não faz com que a realidade seja, de fato, uma distopia. Como dizia Belchior, em Apenas um Rapaz Latino-Americano: mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer. Ao vivo é muito pior. Ou como afirmou o escritor norte-americano Mark Twain: a verdade é mais estranha que a ficção, porque a ficção precisa fazer sentido, e a verdade, não. Mesmo assim, falar de distopia não é fácil, neste agora em que vivemos. As notícias, a cada dia, trazem mais incertezas, confusão, medo e loucura. É difícil se concentrar quando estamos no olho do furacão e os ventos carregam o corpo e o pensamento para cá e para lá. Lembro do autor alemão Walter Benjamin, descrevendo a sua navegação de pesquisa no livro Passagens, escrito entre 1927 e 1940. O que são desvios para os outros são para mim os dados que determinam a minha rota. Construo meus cálculos sobre os diferenciais do tempo, que para os outros perturbam as grandes linhas da pesquisa. Me permito, então, navegar por estes desvios. Talvez a única forma de tecer algum fio dentro deste violento turbilhão. E já que estamos no terreno da distopia, da ficção científica e da ficção especulativa, peço para vocês viajarem no tempo comigo e voltarem até o início do século XVI, por volta de 1503, quando viviam no Brasil de 3 a 5 milhões de indígenas, de diferentes povos e etnias. Naquele ano, chegava no continente americano a frota do navegador italiano Américo Vespúcio. Foi também a época onde começaria a se tornar muito popular na Europa um tipo de literatura conhecida como relato de viagem. Eram descrições dos viajantes ao chamado Novo Mundo, que iam desde o rigor científico até a presença da fantasia e aventura como gêneros. São relatos que ombreiam com narrativas ficcionais, dada o maravilhoso, as experiências extremas, né, que elas descrevem. Foram alguns desses relatos que inspiraram um livro escrito por Thomas Moros em 1516, chamado Utopia. A influência mais específica foi o contato com indígenas brasileiros da costa, onde se situa hoje a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, de sociedades vistas pelo olhar europeu, para os viajantes, muito mais baseadas em valores coletivos do que individualistas. Na obra, Moros descreve a viagem do protagonista Rafael a uma ilha fictícia, chamada Utopia. Lá,
havia uma coexistência igualitária e pacífica, em oposição a uma Europa manchada pela intolerância religiosa, pelas guerras, desigualdade e pela expulsão de camponeses para as cidades. Mais do que uma referência literária, a utopia tornou-se conceito filosófico e político. Com origem no grego, utopia é o não lugar. Mas a utopia não é apenas o inexistente. É também o que poderia ser projetado para uma sociedade melhor, produzindo uma mobilização por transformações. Quando estava na universidade, dando uma charla junto com gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. É certo que a ilha imaginada por Moros, no início de 1500, apresentava grandes contradições, como, por exemplo, a predominância da escravidão. É verdade também que a ideia de utopia seria mais tarde problematizada, por exemplo, por Karl Marx e Friedrich Engels, que propõem um socialismo científico, em oposição a um socialismo utópico. Mas, historicamente, não dá para negar a importância da ideia dentro de diferentes lutas durante a segunda metade do milênio passado. Vamos então avançar no tempo. Até 1868, quando o filósofo Stuart Mill, membro da Câmara dos Comuns inglesa, fazia um discurso no parlamento. Naquele momento, ele questionava o domínio político e econômico e a intolerância religiosa de uma Inglaterra protestante sobre uma Irlanda católica, motivo de violentos conflitos que durariam, inclusive, por muitos anos depois. Em suas palavras, no discurso, afirma: é talvez muito elogioso chamá-los de utópicos, pois eles podem muito bem ser distópicos ou cacotópicos. O que é normalmente chamado de utópico é algo bom demais para ser praticado, mas o que eles preferem parece ser ruim demais para ser praticado. Ou seja, se a utopia, o não lugar, é um lugar bom demais para ser verdade, a distopia, a dor lugar, é para Mill algo terrível demais para ser realidade. Nascida como discurso político, vai ser na literatura o lugar onde a distopia vai encontrar seu primeiro campo mais conhecido.
This is Aldous Huxley, a man haunted by a vision of hell on earth. A searing social critic, Mr. Huxley, 27 years ago, wrote Brave New World, a novel that predicted that someday the entire world would live under a frightful dictatorship. Today, Mr. Huxley says that his fictional world of horror is probably just around the corner for all of us. Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. Voltemos então à atualidade, ao nosso conhecido século XXI. Mas se durante todo o seu desenvolvimento histórico e artístico, a distopia aparecia como um futuro tenebroso, projetado em um lugar mais distante no tempo, percebemos agora, na produção atual, cada vez mais o elemento distópico em narrativas muito próximas à nossa realidade. Hoje em dia é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema em que vivemos. É natural que, para todos nós, num determinado grau, o mundo seja um lugar cada vez mais inviável, cada vez mais ilegível, cada vez mais complexo. A gente vai ler a distopia, vai assistir a distopia para ver um pouco do medo mesmo extrapolado, assim. No caso das distopias, o medo vem de um medo clássico da humanidade, que é o de mudança. É aquela fascinação daquilo que pode dar muito errado, e a gente tende mesmo a pensar no desastre. Eu acho que é sintoma, né, do nosso século aí que está começando. A gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não tem noção do futuro. O futuro é agora, e o fato de o futuro ser agora significa que nós não temos projeção. O medo não é mais uma projeção do futuro, ele é simplesmente a falta de perspectiva no próprio presente. What's left to hope for? Esta virada da atualidade pode ser percebida de forma explícita em Black Mirror, série inglesa de Charlie Brooker, hoje produzida pela Netflix. Trata-se de um dos maiores sucessos atuais da ficção seriada, unindo elementos de distopia, ficção científica, suspense e terror, com uma ácida observação sobre a nossa sociedade. Black Mirror possui como estrutura a apresentação de uma história diferente a cada episódio. Embora seja possível ver, em cada história, épocas e sistemas sociais em estágios distintos de modernização, ela possui, em vários dos episódios, uma recorrência dentro do enredo. Geralmente, é mostrada uma realidade bem próxima à nossa atualidade, mas com a introdução de uma tecnologia ficcional na trama, responsável por provocar ou evidenciar os conflitos humanos entre os personagens. Assim, vemos a radicalização de tecnologias ou sistemas já conhecidos por nós. O título Black Mirror faz referência à tela escura dos celulares e outros dispositivos digitais, e é uma imagem muito interessante para pensarmos a distopia. Podemos ver esses fenômenos audiovisuais distópicos atuais não como meros reflexos diretos, e sim como espelhos partidos, invertidos, corrompidos, e parte do que nós somos como imaginário, sociedade e subjetividade. A tela é como nos vemos no mundo dos aparelhos, tecnologias e subjetividades em rede. Mas também é o lado obscuro do ser humano contemporâneo. A criação, a narrativa e a fábula possibilitam o pensamento como reação. É como se momentaneamente nos afastássemos de nós mesmos,
da naturalização do absurdo cotidiano, como uma versão de nós duplicada, que olha pela janela a nossa vida, nossas interações, nossos caminhos. Na dimensão paralela, para usar um outro elemento comum na ficção científica e fantasia, passado, presente e futuro se convergem. E o tempo não obedece às mesmas lógicas da sociedade e da vida que conhecemos. Portanto, no universo espelhado da distopia, acompanhamos fluxos da história. O que fizemos de nós? Para onde estamos indo? Quem nós somos? Que soluções demos? Quais foram nossos erros? E que tendências parecemos seguir? A distopia não é só sobre o futuro, com suas projeções e profecias sobre o que virá, nem só sobre o presente, como percebemos na fala comum sobre cada época ter a sua distopia diferente. Ela é sobre tudo isso. Só que mais do que isso, ela pode ser uma convergência entre passado, presente e futuro, ou seja, sobre processos históricos, movimentos da história. Não tivemos nenhuma notícia desde a sua chegada ao território do passado. As coisas aqui mudaram muito. A vanguarda cristã assumiu o poder. I don't have a choice. I have to let you go. I have to let you all go. Anymore. It's the law now. Roger, what law? I don't have a choice. They gave me 10 minutes. A distopia é também uma forma de pensamento onde a imaginação criadora aparece como instância de reflexão e crítica sobre a história e o real. Este pensamento não é necessariamente somente sobre o mundo que será, ou é, mas é também sobre uma realidade que está sendo, onde nós, sujeitos, nos esprememos, cercados entre o passado, o presente e o futuro. O filósofo grego Heráclito, que viveu 500 anos antes de Cristo, refletiu sobre o que ele chama de devir e vir a ser. O fluxo constante do tempo e da história, onde nos inserimos, mas não controlamos o seu poder de mudança. Para isso, ele vai usar a metáfora do rio. Nos rios, nos mesmos, entramos e não entramos, estamos e não estamos. Ao entrar nos mesmos rios, outra e outras águas correm. O movimento contínuo das águas dos rios é uma corrente eternamente mutável, algo diferente a cada milésimo de segundo das águas que passam por nosso corpo. Mas se a história e o tempo são um fluxo constante, a imagem, o texto, a obra de arte podem ser como um mergulho súbito dentro deste rio. O mergulhador sente em sua pele correntes de água se movendo. Está imerso nas suas contradições e movimentos. Contudo, a imagem se eterniza no seu agora, seu instante do mergulho, como um fóssil para ser encontrado em outro tempo, tesouro para uma nova geração. Isso me faz lembrar o livro O Conto da Aia, escrito em 1985 pela autora canadense Margaret Atwood. Em 2017, a obra de Atwood, fotografia do período em que foi escrita em 1985, foi adaptada na série The Handmaid's Tale, pela plataforma de streaming Hulu, dirigida e produzida por Reed Morano. O livro O Conto da Aia e a série, baseada na obra,
assim como a série Black Mirror e também o filme brasileiro Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queiroz, foram importantes influências para a escolha do tema deste vídeo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Vai acabar, 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 vai acabar. O fim da era glacial foi o abrir alas do aquecimento global. Um verdadeiro início da desgraça, o apogeu e a decadência de uma raça. O homem entrou no jogo, virou seu próprio carrasco, dominou o fogo, fez o carvão, a chaleira e o churrasco. Vai acabar. Pra fazer carvão, devastação, e da chaleira veio a revolução industrial. Máquinas faziam tudo, mas valeu ter faltado pra pular o carnaval. E o churrasco todo mundo gosta, mas se esquece que o rebanho gera bosta. Mesmo assim comi bem mais de um, e nem ligava que o boi soltava pum. E mundo velho sem porteira, sambar assim sozinho é muito chato. E mundo velho sem porteira, findou tudo, sobrei eu e o papagato. E mundo velho sem porteira, sambeia assim sozinho a vida inteira. E mundo cinza sem fronteira, findou tudo e nem foi na quarta-feira.